Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, Shiryu Mega aqui. E hoje vamos com o review das techs do Pulsar, depois de muitos testes, observações, análises. Montei aqui três builds de techs. Eu acredito que funcionam muito bem para ele, dependendo do seu estilo de jogo e conforme aonde você vai jogar e tudo mais, beleza? E lembrando, curta e compartilhe o canal. Se inscreva se você não é inscrito e qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo. E outra coisa também importante que eu já esqueci de falar. Tem, pra você que é novo, né? Tem lista aqui, review de como jogar com todos os mechas, techs de todos os mechas. Então só procurar que você acha certinho. Tem playlist aqui no canal também. E tem um vídeo que eu acho que é muito importante, principalmente para quem está jogando. É um vídeo que eu falo sobre todas as techs do jogo. Eu falo de uma forma geral, sabe? Mas é bom para quem quer aprender ou ter uma noção para montar a sua própria build. É um vídeo longo, mas recomendo. Beleza? Então vamos aqui para o Pulsar e as techs que eu tenho jogado com ele, cara. Eu tenho gostado bastante. Techs que eu uso no Team Deathmatch, no Iron Arena e no Battle Royale, e às vezes eu vou mesclando uma coisa com a outra, assim. Eu tenho gostado bastante das experiências que eu tenho feito. Então vamos aqui primeiro das techs, depois eu vou falar de alguns módulos também para combar com as techs. E algumas dicas extras que eu acho que eu não dei no outro vídeo. Eu acabei aprendendo aqui na marra. Então vamos lá. Primeiro build dele aqui, que eu considero a build dele a mais versátil que tem. Eu considero essa build aqui, essa build de techs, e é a que eu mais gosto de usar no Battle Royale. Eu gosto mais de usar no Battle Royale ou quando eu vou enfrentar, ou quando eu quero manter a distância, de uma forma geral, sabe? O Pulsar, de uma forma geral, é um mecha que você vai querer jogar com ele a média e a longa distância, não a curta distância, mas você também pode jogar a curta distância, que ele desempenha um papel muito bom, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é uma build que eu considero extremamente versátil, extremamente boa, em qualquer modo de jogo, mas onde que ela brilha mais é justamente no Team Deathmatch não, no Battle Royale, porque é uma build que você vai dar muito dano a longa distância, sabe? Você vai conseguir trocar bastante dano a longa distância, vai ter bastante move speed e um pouquinho de sustain, então você vai conseguir trocar dano à distância com, como posso dizer assim, com segurança, sabe? Trocar bastante dano à distância com segurança. Então é uma build que eu achei bastante aqui importante, que você vai conseguir dar muito dano à distância e a curta distância, caso você queira dar um engage, ou se alguém for dar algum engage em você também. Você vai conseguir trocar bastante esse dano justamente por causa dessas duas techs aqui, porque quando sua vida estiver alta, a mais de 80%, você vai conseguir dar mais dano. Então isso aqui é muito importante. E eu vou fazer uma coisa diferente, porque eu não estou acostumado a fazer isso nos outros vídeos. Eu sempre falo das techs, depois costumo falar dos módulos, mas eu vou fazer uma combinação dos dois ao mesmo tempo, porque o Pulsar é um mecha extremamente versátil e ele acaba tendo uma sinergia muito grande com, não que os outros mechas não tenham, mas ele acaba tendo uma sinergia muito grande com a build de tech e os módulos, sabe? Então vamos lá. Quais módulos eu considero melhor utilizar quando tá jogando com essa build aqui, cara? Eu prefiro jogar com essa build aqui, basicamente a build que eu recomendei no meu vídeo de como jogar. Eu já tinha esquecido disso também, mas é importante. Essa vídeo aqui de techs é como se fosse uma parte 2, ou parte 1 como jogar. Eu deixei aqui no cartãozinho, se você não vai lá, veja, e depois você volta aqui, ou se não termina de ver aqui e vê lá, porque um é complemento do outro, tá ligado? Então vamos lá. Eu recomendo jogar com esses módulos aqui. Isso aqui vai te dar muita vantagem a longa distância, porque você vai conseguir encaixar muito melhor a arma primária dele. Isso aqui também dispensa comentários, sempre que você acertar um tiro você vai aumentar um pouquinho de shield, então isso é super importante. De todos os módulos do Pulsar, esse daqui é o único que eu considero must have. Esse aqui é o único que você não altera em hipótese nenhuma, é esse aqui. E o último, que você vai ganhar mais velocidade de movimento quando você acertar a arma primária por 2 segundos. Por que que isso é importante com essa build aqui? Porque você quer manter distância, você está sempre querendo fazer rotação, você vai querendo bater, se reposicionar, justamente para sua vida não diminuir e para você ter distância do inimigo.
Então é muito bom mesmo, muito bom mesmo. E aquilo que eu falei, né, no outro vídeo, não vou me explicar de novo, porque o vídeo de como jogar com pulsar foi bem explicadinho, mas independente de como você joga com pulsar, você vai ter que fazer aquela mecânica de atirar com a arma primária, mudar para secundária, arma primária e secundária, primária e secundária. Mas aqui a gente vai priorizar mais a arma primária, porque a gente vai estar com, como posso dizer assim, uma mira muito boa, né? Porque usando esse módulo aqui não vai dispersar tanto tiro. E isso vai ajudar a gente a se reposicionar, sempre estando em batalha em alta velocidade, beleza? Então dá tiro, aí muda para o modo tanque e vai revezando daquela forma que a gente já conversou. E em questão de core, cara, no geral vai depender também de como você vai jogar e de como tá o Battle Royale, por exemplo, sabe? Como eu falei, essa build aqui eu recomendo jogar mais em Battle Royale. Mas o Core 1 dele eu recomendo jogar em Battle Royale, porque você vai ter mais velocidade para rotacionar, vai ter mais tiro e tudo mais. Mas no geral eu priorizo o Core 2 sempre, que a gente vai conseguir dar mais dano. Então eu recomendo dar o Core 1. Só se o mapa ainda estiver muito aberto mesmo, aí você pega o Core 1, prioriza o Core 1, porque você vai conseguir fazer rotação e tudo mais. Ou se você for enfrentar mechas com alta mobilidade, beleza? Tipo, jogar contra o Arthur, de repente um Hot Steel que dá um engage muito rápido, muito rápido e muito forte, sabe? Um Ranger, sabe? Um Flamenco. Aí você, com essa tech aqui, você consegue fazer rotação e se distanciar desses tipos de mechas com mais segurança. E com essa build aqui, isso é super importante justamente para você se manter com a vida o mais alta possível e tá sempre tentando ficar a média a longo alcance, para você conseguir encaixar bastante dano com alta mobilidade e tudo mais. Beleza? Agora, a segunda build dele, que eu costumo usar... Ah não, antes de ir, só um detalhe aqui. O Assault Program, essa build aqui você mantém do jeito que tá. Se você for mudar alguma coisa, eu recomendo mudar o Penetration Command, na verdade. Você pode mudar o Penetration Command por o Rapid Mag. Só isso, não muda mais nada. Se for mudar alguma coisa, muda o Penetration Command pro Rapid Mag ou o Assault Program pro Rapid Mag. Um dos dois. O Precise Trigger você mantém por tudo. Mas esses dois aqui, um dos dois você pode trocar e botar o Rapid Mag, beleza? Agora, para o módulo de plano 2, esse módulo aqui é o que eu costumo usar em Team Deathmatch ou Iron Arena. Eu tenho gostado bastante porque vai dar muito dano a curta distância e também vai dar uma extrema mobilidade para ele, o que vai permitir a gente tanto se afastar quanto chegar perto do mecha, ou se não ficar tipo voando em volta do mecha para você dar dano e ao mesmo tempo evitar ele, que é super importante. Às vezes você, por exemplo, você está contra um Firefox, o Firefox vem dando dash em cima de você para dar um engage. Você voa em cima dele e tenta ficar nas costas dele dando tiro. Ficar sambando de um lado para o outro, em cima dele e voando. Então, você tendo bastante combustível e bastante move speed, você consegue fazer isso de uma forma segura. Beleza? Trocando dano, batendo bastante, sem sofrer punição. Então, a curta distância, priorizar bastante combustível, que é importante. Então, por isso que eu botei full combustível aqui nele. Beleza? E a questão de módulo aqui com ele, cara. A questão de módulo... isso é uma coisa que eu falei que eu achei curioso com o Pulsar. Eu achei extremamente curioso com o Pulsar, porque a curta distância parece ser meio contra-intuitivo, mas a curta distância, a melhor build para ele em questão de módulo é build que foca no modo tanque. É build que foca no modo tanque. É isso que eu falei, eu postei um vídeo ontem comentando, eu tinha reparado algumas coisas com o Pulsar e é justamente isso. Ele, quando você prioriza isso aqui, Infantry Recharge, que vai aumentar a área do tiro da arma secundária e a área de explosão também. Isso aqui também vai aumentar o reload da forma tanque e também vai melhorar o tempo de recarga da sua arma secundária. Essa build aqui, isso aqui, como eu falei, é must have. Essa build aqui, ela funciona bem melhor a curta distância, porque você vai conseguir atingir muito mais fácil o modo tanque, que o tiro vai ser ampliado.
você vai conseguir dar o tiro do modo tanque mais rápido também e principalmente vai ter um tempo de recarga reduzido da sua arma secundária, o que é muito bom porque a arma secundária de perto ela dá muito dano e também ela te ajuda a você se reposicionar em várias situações. Então a curta distância, use esses módulos aqui com combinação com essa build de tech, beleza? Porque é realmente muito bom mesmo. Beleza? E coisas aqui que eu recomendo alterar para de repente encaixar melhor no seu estilo de jogo, porque às vezes eu fiz essas alterações e também funcionam muito bem. E o que é? No lugar dessa tech aqui de ataque, você coloca Rapid Mag, que de novo vai aumentar seu reload e o tempo de recarga da sua arma secundária, o que é muito bom. E em módulo de defesa, cara, você pode trocar qualquer um desses, assim, da sua preferência. Eu, no geral, tiraria o Improved Fuel Tank ou o Current Power Supply. Um desses dois. Você pode trocar qualquer um desses dois por... Você pode trocar... Cadê? O Augment Shield. Você pode trocar por Augment Shield. Ou você troca por... Cadê? O First Response Unite, que vai te dar velocidade não, vai te dar dreno de vida e recuperação de escudo aumentado. Ou Self Healing Line, que também vai te dar mais vida e também vai diminuir o dano que você toma quando sua vida estiver baixa. E isso também é muito bom quando você estiver fazendo lutas a curta distância, quando você quer forçar a luta direto. Então é o que eu recomendo tirar. Essa build também aqui é muito boa, eu tenho usado ela bastante, como eu falei, no Iron Arena. Caralho, o cara passou de moto aqui muito nervoso. Odeio. Se tu faz isso, tá otário, meu parceiro. No Iron Arena e no Team Deathmatch. Beleza? E agora o terceiro módulo dele. Tcharam! Que é mais voltado a longa distância. Mas eu reparei que, cara, é voltado a longa distância, mas ela acaba também sendo uma build muito versátil e ela também funciona muito bem a curta distância. Beleza? Então, esse módulo aqui também você vai jogar com com a mesma build do outro. Beleza? Bota isso aqui e tal, pá. A mesma build. Vai aumentar o dano de ataque, vai aumentar o raio de ação e de explosão do modo tanque e também aumentar o reload aqui da arma secundária dele, beleza? Isso aqui, embora seja priorizando o modo tanque, é muito bom a longa distância e a curta distância. Por quê? Porque você vai ter aqui muita mobilidade, você vai conseguir dar muito tiro por segundo, porque você vai ter um fire rate alto, um reload rate alto, então significa que você vai conseguir alterar do modo normal para o modo tanque com mais frequência, então você vai conseguir meio que maximizar o dano de forma tanque, combando com isso aqui, né? E você vai ter muita redução do tempo de recarga da sua arma secundária. Então, o que significa que você vai conseguir estacar mais vezes a arma secundária quando o cara estiver perto de você, ou também você pode usar mais vezes apenas para se reposicionar, que é muito bom também, beleza? Então, dessa build, a única coisa que eu recomendo trocar é o Optimal Reloading, que dependendo do seu tipo de jogo, né? Se você quiser focar mais realmente a longa distância, aí eu recomendo você usar o Range Attack Components. Você bota isso aqui, porque ao passo que ao mesmo tempo vai aumentar o seu dano a longa distância, vai aumentar o seu reload rate. Então significa que você vai conseguir trocar e mudar para o modo tanque mais vezes e dar mais tiros no modo tanque. Que o seu reload vai ser diminuído, porque é tiro único, você tirou e já está recarregando, então você vai carregar mais rápido, e você vai conseguir dar tiro no modo tanque mais vezes, beleza? Você pode trocar para esse, ou
também para o Sniper Around, para mim não é muito bom, né? Não nessa build, nessa configuração, mas também não é ruim, tá ligado? Eu acho que o melhor que você pode fazer aqui é o Range Components mesmo. E no máximo, botar um... Cadê? Isso aqui, Preciser Trigger, beleza? Então, voltando. O Optimal Reloading aqui, se for trocar alguma coisa, bota... Vamos lá, Range Components, não, Range Attack Components é o melhor que você pode trocar aqui para ficar a longa distância. Mas se você quiser essa build mais a curta distância, eu recomendo o Assault Program. Ou bota também o Sniper Around, não tem problema nenhum, mas eu sinceramente recomendo focar no Range Attack se você quiser ficar a longa distância. Beleza? O Sniper Around também e o Assault Program. Beleza? Voltando, essa build aqui. Show? E então pensa aí, tirando a primeira build que eu falei, que você vai usar o Core 2, aliás, você vai tentar priorizar o Core 1 justamente para ficar longe, todas as outras eu recomendo priorizar o Core 2. De uma forma geral, eu acho que o Core 2 é bem melhor, que você vai conseguir maximizar o dano. Mas como eu falei, se você quiser tentar ficar de longe do inimigo, manter distância, priorizar dar dano e tal, Core 1 é melhor. Core 1 você vai conseguir fazer essa troca rotacional e tudo mais. Core 2 é mais focado para dar dano mesmo. Você vai conseguir dar dano alto constantemente. Então é isso, acho que não tem muito para falar. Ah tá, só um detalhe. Iron Arena e Team Deathmatch, eu realmente recomendo sempre Core 2. Só usa só Core 1 mesmo, nesse caso que eu falei. Tipo, se estiver enfrentando um Arthur, um Ranger, um Hot Steel, um Firefox, de repente. Mechas que conseguem chegar muito rápido em cima de você. Sabe? Conseguem chegar rápido e causar muito dano. Mechas que você sabe que se chegar perto de você, tu tá ferrado. Um Neutron Star também, contra um Neutron é bom. Um Firestar é complicado. Beleza? Eu acho que não tem mais nenhuma dica aqui pra dar. Eu acho que questão de mecânicas e gameplay, eu falei tudo no primeiro vídeo do como jogar. Então é isso. Curta, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que querem ficar main pulsar. E é isso, gente. Beijos, se cuidem. Até o próximo vídeo.